Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do Gente que Faz. Hoje conversamos com o arquiteto Rui Santos, que faz parte deste leque de indivíduos que produzem na nossa sociedade e que fazem a diferença, algo que tem um impacto social muito grande. É por essa razão que ele é o nosso convidado esta noite. Estava na primeira parte desta conversa a falar-nos daquilo que é a plataforma Macobo. E nesta plataforma, para além de estabelecer toda esta ligação na cadeia produtiva entre o produtor e o mercado, também alcança o mercado internacional. Como é que o nosso produto é percebido no mercado internacional? Bom, eu queria começar por pedir a Olívia para me tratar por arquiteto Rui Santos, porque ela convidou-me para uma conversa informal. A Olívia convidou-me para uma conversa informal e está-me a tratar de forma bastante formal. Senão vou ter que me chamar, tenho que responder doutora Olívia. Mas pronto, voltando à sua pergunta. Bom, eu acho que há duas formas de reconhecimento do produto moçambicano. Um pouco por culpa nossa, portanto, por culpa de quem está nesta área, digamos isso de forma transversal, não estou a falar apenas do artesanato, estou a falar de todos os produtos moçambicanos do ponto de vista, de uma forma geral. Há quem goste do produto moçambicano, há quem seja fã do produto moçambicano, para ser assim honesto, por causa do valor das matérias-primas que são associadas, tem toda a questão histórica, tem toda a questão, a carga étnica, a carga tradicional única dos nossos produtos, mas depois já quem acha que nós poderíamos melhorar, quem acha que nós deveríamos melhorar no aspecto da qualidade. E é aqui que reside a grande diferença da plataforma Macobo. Quando eu falo da plataforma Macobo, estou a falar de um leque de produtores com quem nós trabalhamos, portanto, os nossos parceiros, associados, que foram escolhidos porque eles representam o melhor que se faz em artesanato em Moçambique. Quando eu digo artesanato, é que também é preciso retificar aqui a questão da dimensão do artesanato em Moçambique. Muitas vezes nós confundimos artesanato com peças decorativas, mas o artesanato, no nosso entender, é tudo que é feito manualmente no propósito de venda. Portanto, estou a falar de doces, estou a falar de bolos, estou a falar de perfumes, estou a falar de joalheria. Portanto, é um leque muito grande de objetos. E há gente que está a fazer coisas fantásticas neste país. Só a título de exemplo, Mozambique Forest Center, que é um dos nossos associados, de quem estes produtos que estão aqui em cima da mesa são provenientes, ganhou no ano passado, se me permitir aqui a publicidade, na Indaba Design, em Cape Town, um prémio inovação. Portanto, uma menção honrosa de inovação pelo conceito e pela qualidade do produto, e como prémio, agora em 2005, no próximo ano, em 2005, temos direito a um stand gratuito. Portanto, como prémio temos direito a um stand. Isso prova, numa feira de design tão conceituada como Cape Town Indaba Design, a força e a qualidade do nosso artesanato. Portanto, isso responde em parte à pergunta. Mas é preciso fazer mais. É preciso nós olharmos para os pequenos produtores que, tendo qualidade de execução, ainda não têm a noção, digamos, ou não têm apoio suficiente para a agregação do valor, que é para chegar a esses mercados. Falando aqui em Cape Town, para que países exportam? Nós exportamos para os Estados Unidos, para a Europa, para a França e Portugal, e para a África do Sul, que é o nosso maior consumidor. África do Sul? Sim. E quais são as barreiras que tiveram que ultrapassar neste processo todo? Graças a Deus não tivemos grandes problemas para exportar. Eu acho que o facto de estarmos sempre envolvidos em projetos em parceria com instituições do Estado, isso permitiu-nos encontrar caminhos mais, digamos, fáceis para chegar ao mercado, de facilitação do ponto de vista de exportação, facilitação do ponto de vista da colocação dos produtos nas exposições, e é com esses parceiros que nós trabalhamos. Então podemos dizer que este projeto já consolidou? 9 anos, sim.
Há um trabalho que é preciso ainda ser feito do ponto de vista de maiores parcerias com o Governo. Digo que o Governo deveria ter uma maior preocupação na aquisição, pelo menos, de alguns produtos feitos pelos artesãos locais. Quando eu digo artesãos, estou a falar de carpinteiros, marceneiros, não estou a falar apenas de produtos decorativos, estou a falar de gente que faz portas, gente que faz janelas, numa lógica semi-industrializada ainda. Estou a falar de gente que faz doces, gente que faz brindes corporativos. Penso que o Governo, como maior empregador e provavelmente aquele que compra bastante serviços, poderia nos dar um grande apoio se comprasse como prioridade do ponto de vista da observação. Não estou a dizer que por ser moçambicano tem que ser comprado. Estou a dizer que pelo menos termos a oportunidade de expor os nossos produtos ou entrar em concurso com outros produtos que são importados. Não peço cotas, não peço nada disso. Peço apenas um apoio que faria toda a diferença. Faria. E o empresariado local, principalmente a restauração, o turismo, os hotéis. Acho que os hotéis deveriam participar com mais empenho na apropriação dos objetos e da cultura local. Portanto, só para dar um exemplo, por falar outra vez desse leque abrangente do artesanato, é muito difícil em Maputo comer comida moçambicana. Só para dar um exemplo. Não é? Então, isto prova que nós ainda temos um caminho muito grande para vingar, para vencer na forma de expor todo o nosso potencial de conhecimento local e cultura, de valorização da cultura local. Tudo isto iria ajudar a consolidar o projeto? Tudo isso deveria ajudar a consolidar são vários projetos como este, né? Como pode imaginar. Há muitas ONGs que desenvolvem projetos de geração de renda de base comunitária. Agora está em moda as mineradoras e empresas de extração de recursos naturais fazerem responsabilidade social, olhando para a questão económica e social das comunidades. Eu acho que é uma oportunidade fantástica para se olhar para esta questão do artesanato como uma ponte para a valorização e melhoria das condições das comunidades. Portanto, nós ainda estamos numa fase embrionária, os desafios são muito grandes. Não é? Embrionária, mas já fizeram obras muito grandes. Dentre elas, a reabilitação de 3 casas de madeira e zinco no bairro da Mafalala. Sim, esse projeto de Mafalala foi um convite que nos foi endereçado pela EBA no Multimédia. Foi uma exposição autobiográfica da Camila de Sousa, neta de Noêmia de Sousa, que nos convidou para projetar a instalação no Franco Moçambicano. E a ideia que acabamos tendo foi trocar zincos velhos de casas, aquelas que consideramos mais degradadas da Mafalala, e que os donos aceitaram a proposta, e refazer todo o projeto das casas destas pessoas, o que resultou numa exposição fantástica, considerada uma das melhores exposições dos últimos 10 anos, estamos a falar de 4 anos atrás. Portanto, isso reflete essa preocupação de olhar para a questão social, a questão da habitação. Deixe-me só fazer aqui um parêntese. Quando a Macobo se define como a sua visão e missão, providenciar ou fomentar o apoio ou o acesso a serviços sociais básicos, estamos a falar de pelo menos 5. É? Estamos a falar da questão da educação, estamos a falar da questão da saúde, estamos a falar da questão da habitação, do transporte, e a questão da inserção social. E aqui, por isso é que este projeto tornou-se, de alguma forma, multidisciplinar, por abraçar todas as causas em simultâneo. Nós estamos representados em várias frentes, para além da questão da formação profissional, rural e urbana. Conseguimos, neste caso, com a parceria com o Hospital Central e o Hospital de Mavalane,
a instituir 2 escolinhas solidárias, portanto a questão de olharmos precocemente para a necessidade das crianças terem um acesso à educação de qualidade. Esta vertente de olhar para questões ligadas à responsabilidade social, procurando encontrar aquilo que são as necessidades da comunidade, é intrínseco do projeto da plataforma Macobo. Todas as ações cruzam com esta componente. Sim, eu referi aqui no início que não se pode olhar para a comunidade de forma dividida. Não tem como nós criarmos um nicho de pessoas que sabem ler, outras pessoas que sabem cantar, outras pessoas que sabem andar, outras pessoas que sabem correr. A comunidade tem que ser olhada de forma coesa. E como é que isso se reflete na Escolinha Solidária? A Escolinha Solidária olha primeiro para a questão da responsabilidade individual, mais do que uma responsabilidade social corporativa. Nós olhamos para a questão do indivíduo. Como é que a Olívia olha para as necessidades das crianças de Moçambique de Moçambique, do ponto de vista educacional, nutricional? E como é que a Olívia quer colaborar para esse grande objetivo de melhorar essas condições? Então nós juntamos várias Olívias no projeto, várias pessoas que estão dispostas a trabalhar em prol da melhoria dessas condições. Portanto, e cada pessoa tem a sua, digamos, a sua especificidade, a sua área de conforto. Eu não posso obrigar as pessoas que querem ser psicólogas a fazer arquitetura ou ir fazer design comunitário. Portanto, as pessoas oferecem-se de acordo com a sua área, com o seu background, e querem participar. Portanto, nós acabamos criando aquilo que eu chamo um espaço aberto e colaborativo de voluntariado, em que as pessoas dão, só para referir, que o programa começou por se chamar, esse programa no hospital, começou por se chamar Um Dia, Uma Hora na Pediatria, que nós fizemos durante um ano, o programa só às quartas-feiras. Começámos a granjar alguma simpatia, as pessoas começaram a aderir, o programa estendeu-se, passou a ser um dia, uma hora na pediatria, dou e uma hora por um sorriso. E a lógica qual é? A lógica é, as pessoas não têm disponibilidade para um voluntariado a longo prazo. O que nós pedimos é, pelo menos uma vez por ano, a Olívia vem contar uma história a uma criança na pediatria. E transforma a pediatria num espaço alegre. Hoje nós temos crianças que querem vir à consulta, à pediatria, ao tratamento, só para vir para a escolinha. Ou para pelo menos estar uma hora na escolinha. E esse é... Um lugar que supostamente seria para esquecer, passa a ser um lugar mágico. Quer melhor resultado do que esse? Eu acho que não. Não há melhor resultado do que esse. Em termos de aceitabilidade, foi positivo? Está a ser até agora? Está, e mais do que isso, já há uma apropriação da parte do próprio hospital, que nos disponibilizou voluntários para trabalharem connosco, estagiários de cursos para educação com crianças com necessidades especiais para trabalharem connosco. Isso demonstra o reconhecimento que o hospital tem na efetividade do trabalho que nós estamos a desenvolver. E o fato disso, de alguma forma, paralelamente a isso, termos associados, a Associação de Produtores de vários níveis de artesania, a colaborarem connosco na comercialização dos seus produtos, mostra esse grau de compromisso que nós demonstramos com as causas que abraçamos. E qual é a ambição deste projeto em concreto, Escolinha Solidária? Expansão a nível nacional? Sim, mas mais do que expansão, ser uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para a socialização das crianças. Para explicar um pouco, nós na pediatria, principalmente na área da oncologia, temos crianças internadas com tempos de internamento superiores a 3 meses, com as suas mães. Como é que nós olhamos para aquela mãe que muitas das vezes sem meios de subsistência, que está internada em stress contínuo com a sua criança, que não tem um parquinho infantil para brincar, não tem nenhum acompanhamento? Como é que nós olhamos para o lado humano da questão?
É preciso humanizar o serviço, é por isso que nós estamos a colaborar com a instituição, com as instituições, as enfermarias, para humanizar o serviço. Começou por ser um momento de socialização, a lógica de levar um ator, um comediante, um palhaço, era para humanizar esse espaço e dar tempo às mães para chorarem a sua dor. Durante aquela hora, as mães podem chorar, podem ir lavar, podem ir fazer compras, podem pura e simplesmente relaxar, porque as crianças estão... Aliviar-se um pouco da dor. Exatamente. Essa é a dimensão humana deste trabalho. E conseguimos incorporar nisso a questão da numeracia e literacia, da educação não formal. Temos crianças que, quando começamos a trabalhar, nem uma bola conseguiam segurar. Portanto, atirava-se a bola batia e caía. Ou que não sabiam identificar as letras do alfabeto. Hoje as crianças já brincam com puzzles e já sabem escrever o nome. Então, incorporar aos poucos, progressivamente, essa questão da humanização dos serviços e incorporar a questão da educação, da cultura e do dever cívico, responde a longo prazo. Todos, não digo parte dos nossos problemas estruturais, que é esse aumento exponencial dos extremos sociais do país. E essa é a nossa preocupação. É como nós consideramos uma ponte entre os extremos sociais. E por isso é que faz todo sentido trabalhar em todas essas dimensões que aqui falamos. A dimensão urbana, a dimensão educacional, a dimensão cívica, a dimensão de responsabilidade individual, a dimensão governativa. Todas essas dimensões têm que ser olhadas de forma integrada. Já abordaram ao Ministério da Educação, da Saúde, para comprar esta ideia e criar esta expansão a nível nacional? Nós vamos pela demonstração. Eu acho que, aos poucos, e se percebe por essa acessibilidade que eu já aqui referi, eu acho que é uma questão de tempo. Eu sou um pouco contra, e daí é um pouco este espírito que trago, que quero aqui realçar. Eu estou um pouco cansado da lógica de ficarmos à espera de respostas para fazer as coisas, ou de apoios para fazer as coisas. Nós vamos pela demonstração, vamos pelo fazer. Inspirar fazendo. Inspirar fazendo. Portanto, caberá depois, caberá no final, aos responsáveis que nos acompanham, estou a falar dos diretores das pediatrias que nos acompanham, referenciar-nos ao Ministério como uma estratégia a ser adotada. Esse é o nosso objetivo, mas nós não vamos escrever uma carta a dizer que nós fazemos. Nós queremos que sejam eles a dizerem: vamos adotar esta estratégia. Outro passo gigante que esta plataforma já deu é com o projeto Sopa Solidária. Esse que é o mais recente. A Sopa Solidária é o nosso mais recente mega hiper projeto. Aliás, este objeto já nos lembra uma sopa. Sim, e este objeto, eu trouxe este objeto mesmo porque esse objeto condensa tudo aquilo que a plataforma é. A ideia de olharmos para a questão da nutrição, porque é transversal em todas as abordagens que nós fazemos. Dados do Unicef dizem que 60% das crianças em Moçambique são mal nutridas. Estamos a falar de 60% de crianças com déficit de percepção, déficit de desenvolvimento. Isso, digamos, concorre para questões como aprendizagem, com a questão da formação profissionalizante, da questão do emprego, da questão da inserção social. Isso é um problema de todos nós. E aqui, mais uma chamada de atenção. Quando fazemos o que fazemos, seja lá na profissão da Olívia ou na minha profissão, nós temos que olhar para a dimensão global do país. Não nos podemos isolar como cidadãos. As nossas intervenções representam o país. Nós não nos podemos excluir do país com o risco de não pertencermos a lado nenhum. E eu recuso a ideia de que em Moçambique nós somos um caixote de lixo, que nos podem entregar qualquer coisa.
E quando pensamos na questão da nutrição, como resolver ou como chamarmos a atenção para a questão da nutrição e aqui também a questão do desperdício dos produtos. Temos vários tipos de desperdícios. Temos desperdício doméstico, temos desperdício das instituições, dos armazéns, dos restaurantes, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, temos gente carenciada, muita gente carenciada. Como é que se faz esta ponte? Poderia ser fácil eu pedir donativos ou pedir dinheiro, financiamento, para os supermercados comprar. Se calhar seria mais fácil. Mas nós vamos pela questão por outro lado. Como é que nós olhamos para a questão do desperdício como uma alternativa para alimentar as pessoas que não podem? Uma vez que esses serão muitas vezes destruídos ou pura e simplesmente acabam se estragando. E aqui a questão do suporte. Que suporte é que nós vamos usar para servir esse prato de alimento? Não pode ser um descartável, não pode ser um takeaway, não pode ser uma colher plástica, porque daí também criamos, por um lado, a questão do desperdício na rua, né, a questão ambiental, e porque é a nossa função promover o emprego rural, e porque é a nossa função promover a questão da oportunidades de emprego para jovens nas comunidades e a questão da qualidade e da valorização da cultura. A ideia de resgatar um pouco a lógica de se comer em utensílios de madeira, a tigela e a colher de madeira. Ontem... Isso acontece consigo só no decurso do projeto ou também no seu dia-a-dia? O uso dos utensílios? Vou-lhe ser muito honesta. Isto é um processo... Eu não uso tudo que é feito de madeira, porque não tenho tudo, não consigo fazer uma faca tenho a faca de cabo de madeira, mas ainda não é feita localmente. Refiro-me... As tigelas, sim. Sim, as tigelas, sim. Comemos salada, comemos sobremesa, usamos para aperitivos, usamos para sal e pimenta. Portanto, nessa dimensão, sim. E mais do que isso, a provocação aqui é... Eu não chamaria provocação. A chamada de atenção aqui é... Nós nos queixamos de uma desproporcional capacidade de Moçambique para promover o seu próprio produto e pensamos sempre na internacionalização dos nossos produtos. Mas o nosso primeiro consumidor está aqui. Não é? Se nós conseguirmos mudar esta lógica do consumo do que é nosso, olhando para o nosso próprio potencial, se calhar nós resolvemos, para além da questão da transformação da matéria-prima local, e aqui posso falar da madeira, posso falar do alumínio ou de outros recursos que são aqui explorados, para o consumo primeiro dos moçambicanos. Não é? Depois olharmos para a questão da internacionalização, porque elas têm que ir ao mesmo tempo para o mercado moçambicano, nunca poderia absorver tudo. E por último, a chamada de atenção também para a questão da própria, desculpa, tirar isto daqui, para a própria sustentabilidade da matéria-prima, da madeira. Sem querer fazer política. É apenas para aquelas pessoas que nos ouvem e que nos vão ouvir, que têm responsabilidades nestas áreas, para olharem para a dimensão global do problema. Quantos postos de trabalho deixarão de ser criados quando já não houver madeira para ser explorada? Negócios como o meu, por exemplo, deixarão de existir ou passarão a ser 10 vezes, 100 vezes mais caros. Portanto, por isso é que eu digo, é sempre importante, naquilo que nós fazemos, olharmos primeiro para a dimensão nacional das nossas responsabilidades antes de pensarmos na nossa dimensão singular e individual. Voltando para a Sopa Solidária, quem é o principal beneficiário? São todos carenciados. São todos carenciados. É verdade que pela dimensão da nossa capacidade neste momento, nós estamos a olhar para as crianças, principalmente as crianças de rua, e para os idosos.
Mas o nosso objetivo é constituir um banco alimentar em Moçambique. Termos um espaço onde as pessoas possam vir depositar as suas doações em comida, para nós, ao longo de todo o ano, conseguirmos alimentar as pessoas carenciadas. Esse é o objetivo da sopa solidária. É verdade que nós escolhemos o mês de dezembro porque as pessoas estão mais propensas à solidariedade ao longo do mês de dezembro, mas este é um projeto para continuar durante todo, para sempre, digamos. E como é que é feita neste momento a coleta dos produtos? Graças às redes sociais e apoio de amigos e familiares, nós constituímos dividimos o projeto em quatro etapas. Há uma fase, digamos, ou uma área de pessoas que só se dedica à angariação de alimentos. Por via de peditórios, quando digo comunicar a alguém que temos este projeto, temos essa necessidade, e depois temos uma segunda fase, que são as pessoas que vêm fazer a preparação, a triagem dos alimentos e a preparação da sopa. A terceira fase, que é a distribuição, e a quarta fase é a via da sustentabilidade, que é na compra desse kit, desta promoção deste kit, para aquelas pessoas que não têm, digamos, tempo para ir ao supermercado e querem fazer uma doação financeira, eu peço sempre a dedução desse valor no valor unitário da tigela, que depois uma parte é para financiar a produção do kit e outra parte para com participação dos alimentos. Rui pode ser descrito como a luz que indica o caminho a pessoas que têm potencial, mas que ainda estejam adormecidas? Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu, honestamente, não olho para a questão pessoal, de que forma é que eu posso inspirar outras pessoas a fazerem isso, porque eu não faço isto sozinho. Seria impensável eu conseguir o alcance destas atividades de forma individual. Por isso, aconselho sempre as pessoas a rodearem-se daquelas pessoas que têm mais ou menos, que têm a mesma visão das coisas, que têm a mesma, digamos, o mesmo desígnio do ponto de vista de meta, de realização para as acompanhar. Então, se eu sou a luz, eu diria que não. Eu considero-me mais ponte porque eu acredito que tenho a vocação para conectar as pessoas, para ligar estes dois extremos, aquelas pessoas que podem realmente ajudar e aquelas pessoas que são necessitadas. E aí sim, eu considero-me, acho que o meu papel é mais de concessão, digamos, de idealizar uma solução e depois conectar os extremos destas necessidades. Acho que esse é mais o meu papel. E mesmo para terminar, que mensagem que deixa para os moçambicanos para que se tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento nacional? Eu ia dizer algumas coisas. Primeiro vamos deixar de nos queixarmos que as coisas estão mal. Não é responsabilidade nem do governo, nem de doadores internacionais de resolverem os nossos problemas. Vamos fazer, cada um de acordo com aquilo que pode emprestar ao país ou de acordo com as suas capacidades, tem a obrigação de participar na construção do país. Eu costumo dizer que as coisas que eu quero, eu tenho que ajudar a construir. Ninguém sabe aquilo que eu quero, só eu sei aquilo que eu quero. Portanto, se eu ando na estrada, ou no passeio, ou conduzo, etc., e estou insatisfeito porque o Chopela, ou o Chapa, ou etc., se atravessaram à frente, e não é bem esse tipo de convivência que eu quero para mim e para os meus filhos, e etc., eu tenho que arranjar formas de combater isso. Não sozinho, obviamente não. Eu junto-me às pessoas que se identificam com essas causas. Terceiro Moçambique é um país fantástico, é um país com um potencial incrível. Nós temos valor. Não vou falar de autoestima, não vou falar de conceitos teóricos, eu estou a falar de gente que faz. Existe muita gente que faz e que quer fazer e que tem capacidade de mudar o rumo
das coisas, principalmente no que se refere a esta galopante distância social, esse esforço social que se está a criar. Eu não acredito que seja possível manter a ilusão de que nós nos podemos fechar nos nossos condomínios e fazer de contas que vivemos na mesma cidade que os mendigos. Não podemos. Nós temos que nos misturar. Nós temos que partilhar, e eu chamo, em português eu não consigo encontrar uma palavra que como em inglês diz, give back. Eu tenho que dar de volta as oportunidades que a vida me deu. Há pessoas que acreditam, são religiosas, acreditam que Deus deu-lhes a oportunidade de terem o que têm, outros acreditam em outras forças superiores. Eu acredito na vontade. Eu acredito na vontade, que se nós tivermos vontade de mudar as coisas e de mudar a forma como a qualidade de vida que nós temos, toda ela. Podemos olhar para o custo do hospital, para quem tem capacidade para ir numa clínica privada, podemos olhar para o custo da escola privada, porque a maior parte dos filhos de gente que tem capacidades não está na escola pública, está na escola privada. É insustentável coabitarmos num sistema dessa forma, porque nós precisamos de comunicar. Com quem é que o meu filho vai comunicar na rua se ele tem um desnível, um desfazamento sobre a realidade que ele vive? Não é? Nem todos nós podemos aceder a um sistema de saúde privada. Então, o que é que acontece com as pessoas que não conseguem lá chegar? Então, nós temos obrigação, e aqui a questão da responsabilidade individual de todos nós nós temos que individualmente construir este país. Muito obrigada, Rui, com estas palavras sábias e profundas que levam os nossos telespectadores a refletirem sobre o papel que elas têm para destruir estas ilhas ou essas muralhas que separam os indivíduos na nossa sociedade. Foi um prazer enorme conhecer a sua história e, quiçá, inspirar os nossos telespectadores, não é? Oliva, eu é que agradeço esta oportunidade, eu agradeço o convite, agradeço a paciência dos telespectadores em me ouvirem naquilo que se calhar algumas pessoas vão considerar idealismos, mas acho que este tempo provou que a Macopo e todos os seus parceiros e associados conseguiram construir uma ideia de que é possível. Difícil, mas possível. O que é necessário é acreditar, e colocar colocar as mãos Sim. a operar. Sim. Muito obrigado, nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Continue desse lado com a restante programação da STV. Boa noite.